Olá, prezados amigos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, terminando o santo dia do Senhor, chegando o pôr do sol, esse dia glorioso, esse dia majestoso. Estivemos hoje na igreja, muita felicidade, ouvirmos a palavra de Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade, como é maravilhoso, não? Então, prezados, desculpa, nós sabemos que nós temos que estar na presença de Deus. Vamos falar hoje, o cristão que vive na presença de Deus. Viva na presença, ore na presença, louve na presença, ande na presença de Deus. Quando vivermos dessa maneira, na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, sabemos que estamos bem seguros. O princípio de nossa vida, quando Deus nos fez e viemos a este mundo, foi o princípio da nossa vida. Um infante, uma criança, não sabíamos de nada, né? Mas na maneira que crescemos e começamos a estudar, e tivermos a felicidade de nascer num lar evangélico, é maravilhoso, porque ali nós já nascemos na presença de Deus. E se não, um dia o Senhor nos escolheu para vivermos na sua presença. Quando viver na presença de Deus, não tememos mal nenhum, não temos medo. A Bíblia é um livro sagrado, é uma biblioteca de 66 livros que nos mostra o caminho da vida, que nos mostra como vivermos na presença de Deus. E quando você pega a Bíblia para ler pela primeira vez, quando abrimos um livro, começamos a ler do começo. E a Bíblia, no começo, o que ela nos fala é que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus criou o firmamento, o céu, e Ele fez o seu santuário e sentou no seu trono. E Ele fez esse mundo em 6 dias. Ele falava e tudo aparecia. A relva atravessou a terra. Ele criou tudo. No 6º dia, Deus, terminando a criação, olhou e viu que tudo era bom, tudo era belo. Aí Deus plantou um jardim no Éden, coisa linda, maravilhosa, as flores nas suas matizes, exalando seu perfume por toda a campina. E Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aquele homem ficou no jardim, Deus delegou tudo a ele, mandou ele dar nome aos animais. E o homem foi feito à imagem de Deus. Deus soprando naquele homem de barro, porque Deus fez ele da argila, da terra, do pó. Mas soprando nele o seu fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Entretanto, nós não temos uma alma lá dentro de nós. Nós somos uma alma vivente. E o homem, já como era humano, ele tinha uma natureza
de competitividade, competindo com os animais, porque cada um dos animais tinha o seu par. Aí Deus viu que o homem desejava uma companhia. E Deus fez a mulher da costela dele. Deixou ele e a sua companheira no jardim. Deus falou para o homem que de tudo que tinha no jardim ele podia se alimentar. Toda árvore que desse semente era para o seu sustento, seu alimento. Porém, irmãos, Deus falou para o homem que no meio do jardim tinha uma árvore que ele não era para ir lá, não comer, não tocar. Não porque aquela árvore, aquela fruta era veneno, mas Deus já sabia de tudo, sabia que o homem ia desobedecer a ele, aí Deus pôs uma prova. Deus prova o seu amor para conosco. E falou para ele não tocar naquela árvore, naquele fruto, sob a pena de morrer. Ele disse, no dia que você for lá tocar, você vai morrer. Muito bem, o homem ficou no jardim com a sua esposa. Momentos que se separaram, aí uma serpente usada pelo inimigo enganou a mulher e perguntou por que eles não comiam daquele fruto. Ela disse que era para não morrer. Deus disse para eles que se eles comessem, morreriam, se eles comessem. Mas o diabo disse, não, você não morre. Que é isso? Essa história de morrer, isso é conversa. Vocês não estão somente ser igual a ele. É por isso que ele proibiu. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E vão abrir seus olhos. Vão ser igual a Deus. E a mulher caiu na lábia de Satanás, comeu a fruta e trouxe para o seu marido. E ele comeu. Mas ele repreendeu ela e disse, o Senhor falou para não tocarmos nisso, para não morrer. Ela falou, mas eu comi e não morri. O homem comeu. Diz que a árvore era boa vista. Aí o homem e a mulher, quando comeram o fruto, eles ficaram nus. Então, Deus visitava aquele casal na viração da tarde. Creio eu que era maravilhoso. Os anjos com Deus, cantando louvores. Aí ele estava escondido, se esconderam. Pegaram folhas de figueira e fizeram aventais, mas a folha de figueira ia secar, ia murchar. Eles iam ficar nus. Aí Deus chamou por ele. Ele disse, Senhor, eu estou escondido. Aí Deus perguntou para ele. Ele disse, eu tive medo. Quando eu ouvi tua voz soar no meio do jardim, eu tive medo. Ele tinha saído da presença de Deus. Olha, prezados, teve medo. Você tem medo? O homem teve medo. O medo permanece até o dia que Deus quiser. Você está com medo da pandemia? Você está com medo do corona que vem aí? O corona tem a letra do alfabeto grego, delta. Então você tem medo, né? Porque o medo gerou o pecado. O pecado gerou a morte.
É um salário pesado que temos todos nós de pagar. O pecado gerou morte e a morte passou a todos os seres viventes. Então, ele teve medo. As pessoas estão com medo. Medo sim. Temos medo da doença, ela é infecto-contagiosa, ela é uma fatalidade, ela mata. Então as pessoas têm que usar máscara, né? Deus fez o homem e na cabeça do homem Deus fez 7 orifícios. Muito bem. A boca para o homem falar, as 2 narinas, as narinas para respirar, foi onde Deus soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E aonde o vírus entra e vai até o pulmão. A boca, as narinas, 2 orifícios, são 3, 2 olhos, para que você veja as maravilhas de Deus. E também muitas coisas. São 5, 2 ouvidos, para que você ouça a voz de Deus. Teus olhos, se forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se você procurar viver na presença de Deus. Porque se você não está na presença de Deus, qualquer mal pode te acontecer. A gente está vendo que por causa dessa pandemia, as pessoas têm se afastado da igreja, principalmente aqueles que já saíram da presença de Deus, estão esfriando da fé. Tudo que está acontecendo nesse mundo, as pessoas tão tristes. O nosso país, o Brasil, um país maravilhoso. Eu tenho muita idade. Quando eu nasci e me criei nesse Brasil, esse Brasil era uma maravilha. E Deus fez o mundo todo belo. A natureza é um livro para o homem saber que ninguém jamais poderia fazer o que Deus criou nesse mundo. De um lado você vê flores lindas, maravilhosas. Outro dia eu estava em Marília, fui em um lugar que é uma plantação de girassol. Você vê a coisa mais linda do mundo, criação de Deus. De outro lado você vê flores com suas matrizes, seu perfume, o beija-flor, as borboletas voejando ali. É coisa maravilhosa, criação de Deus, para que você veja que quem criou tudo isso foi Deus e que você precisa estar na presença dele. E de um outro lado você já vê coisas mais, que é o pecado, as ruínas, o homem destruindo a natureza. Um lado você vê a morte de tanta gente. Quando eu vim aqui para São Paulo, está com uns 50 e tantos anos, eu vim para São Paulo, eu já era uma adventista. E eu fazia trabalhos de missões com o senhor que já não está mais aqui, já dormiu, o senhor Euclides Bertazzo. Ele já falava para mim, irmã Laíre, pernambucana, você sabe que se você espremer um jornal, sai sangue de tanta morte que acontece aqui em São Paulo. E hoje, prezados, hoje, breve a televisão também vai suar sangue.
É esse lado feio da natureza. É o lado do pecado. O pecado é feio. O pecado dá medo. As pessoas têm medo. Você tem medo de morrer? Todos nós temos medo de morrer. Fica na presença de Deus, que aí você não tem medo, porque você tem uma confiança em Deus, que Deus tem uma vida para você eterna. Olha, prezados, nós não podemos falar muito, mas eu quero falar para vocês uma coisa. Que quando Jesus voltar muito breve, Ele vai fazer uma surpresa a muita gente, porque muitas pessoas que aceitaram Cristo, que se batizaram, que conheceram a palavra, por causa dessa pandemia, eles esfriaram na fé. Eles não estão mais acreditando no poder de Deus. A gente que prega o Evangelho para muitas pessoas e vê alguém falar, ouve alguém falar, nesse tempo que nós estamos vendo, uma crise dessa, uma carestia dessa, tudo, ninguém pode mais viver por causa da carestia. Não chove, não vai ter energia, não sei o quê. Mas quem é dono desse mundo? Quem criou esse mundo? Quem está no controle desse mundo? É Deus. É Deus. Se você está na presença de Deus, é muito difícil isso passar pela tua mente. Porque você sabe em quem você creu. Quem foi que te escolheu? Tirou tudo um charco de lodo horrível e colocou teus pés em lugar celestial. Hein? Crê na palavra, viva na presença. Olha, nós estamos vivendo, prezados irmãos, aqueles que estão me ouvindo, que querem me ouvir, eu acho que muitos já nem querem. O problema é de vocês. Esse evangelho do reino tem que ser pregado a toda a nação, raça, povos, tribos, língua. Então eu vou falar para você. Eu estou assistindo na Rede Novo Tempo o Apocalipse. Liga na Rede Novo Tempo e vê o Apocalipse. Está no começo. Você vai ver. O Apocalipse não faz medo para ninguém. É um livro da revelação de Deus, que Ele deu a Jesus Cristo, seu Filho. Ele passou para João, o anjo notificou. É um livro muito lindo, é o último livro da Bíblia, é uma revelação de Deus. Esse livro de Apocalipse, quando João esteve com Jesus, ele disse para escrever 7 cartas. Nós vamos falar em uma carta, última carta, a 7ª carta, que foi escrita para uma cidade, Laodiceia. Isso nós estamos vivendo. Creia você ou não, nós estamos vivendo Laodiceia. E muitos estão mornos. Aqueles que saem da presença de Deus estão mornos. Porque quando João escreveu essa carta, que o anjo notificou, falou para Laodiceia, ela era uma cidade muito rica, muito rica. E eles diziam, somos ricos, de nada temos falta. Porque de Aerópolis desembocava um rio com 600 quilômetros de espessura. A água se tornava muito quente. Quando desembocava em Laodiceia, estava morna. E aquele povo estava morno também. Jesus mandou escrever. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Tu diz que é rico e de nada tu tem falta.
mas você é morno. Quem dera que você fosse frio ou quente. Como você não é frio, você não é quente, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu irmão, fique na presença de Deus, que você não vai ficar morno. Porque quando a pessoa fica morno, é agonizando para a morte. E essa mornidão, a morte dela é espiritual. Seja frio e esquente através do Espírito, do calor do Espírito de Deus. Porque aí Jesus, que é um conselheiro maravilhoso, está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, que ele diz que Jesus é o conselheiro maravilhoso. Ele disse: de mim te aconselho que de mim compres ouro para que te enriqueças, linho para que cubra a vergonha da tua nudez, porque tu diz que és rico e nada tem falta, mas você é pobre, desgraçado e nu. Ele disse: de mim te aconselho que compre ouros para que enriqueça, colírio para que cubra a vergonha da tua nudez, colírio para que vejas. O ouro, aqui falado na 7ª carta do Apocalipse, é a tua fé. Vivifica a tua fé. Esse ouro está lá nas cartas de Pedro, no capítulo 8, mais ou menos, não me lembro, eu não leio, estou meio vista cansada, não enxergo. Mas está lá na carta de Pedro que a tua fé, mais firme do que o ouro, que está na revelação de Apocalipse, na revelação, seja o ouro, que seja a tua fé em Deus. O linho para que te vistas é a graça de Deus. É Jesus Cristo que veio. Pela graça somos salvos, mediante a fé que é o ouro. E o colírio para que vejas as belezas que Deus criou, a sua palavra, e também o pecado em disfarce dentro das igrejas. Prezados, Jesus vai voltar. Fica na presença de Deus. Não desanime, porque essa pandemia, isso aí é um ensaio. A peça vem aí atrás. Seja forte e corajoso. Não desanime. Viva tão somente na presença de Deus. Leia lá em Efésios sobre a armadura de Deus. Quando se acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Eu, quando me acordo, abro meus olhos, desço da minha cama, dobro meu joelho e procuro me revestir com toda a armadura de Deus, tomando o capacete da salvação, a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pela qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Acho que já falei isso aqui uma vez, mas não leva em conta não. É a minha idade, 90 anos. Mas eu estou na presença, sinto a presença de Deus em minha vida. Se você sente a presença de Deus na sua vida, você é feliz, é bem-aventurado. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E aquele que começou a boa obra tem poder para completá-la. Na minha vida, na tua vida, não seja morno, seja quente. Se você está frio, procure esquentar
dobra teu joelho, ora na presença de Deus. Ele não nos abandona. Os olhares do nosso Deus estão fitos sobre os fiéis da terra. Ele te ama, Ele nos ama. Ele só não ama os nossos pecados. Procure viver na presença de Deus, orando e vigiando todo o tempo com oração e súplica, porque você vai ter um gozo eterno quando o Senhor voltar com os seus milhares de anjos nas nuvens para buscar a sua igreja. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus no final de todas as coisas. Que Deus vos abençoe. Chegando a hora de fazermos o pôr do sol e agradecermos a Deus por esse dia maravilhoso, deleitoso que Ele deixou para que nós descansássemos, como Ele fez. Ele não estava cansado, mas Ele abençoou, santificou esse dia, porque esse é o dia do Senhor, o santo sábado do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo, prezados. Compartilhe essa live com alguém. Se você está na presença de Deus, você vai fazer isso. Agora, se você não está na presença de Deus, é triste. É muito triste. Fica com Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo. Faça resplandecer o seu rosto sobre os seus filhos, de quem Ele tem misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, nesses tempos maus, é a causa de não sermos consumidos. Amém, queridos? Muito obrigado pela atenção.